Nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. A palavra solenidade significa só ela. Então, na igreja, só ela. Então, somente a celebração de Pentecostes hoje. E a palavra Pentecostes vem da língua grega, que significa 50. A origem está lá no Antigo Testamento, quando os judeus celebravam uma grande festa. Esta festa não era chamada de festa de Pentecostes, mas era chamada de festa das semanas. Depois da celebração da Páscoa judaica, eles contavam 7 semanas e no 50º dia eles celebravam a festa das colheitas, depois das semanas, primeiras colheitas, e também celebravam a entrega dos 10 mandamentos a Moisés lá no Sinai. Então, chamado a lei. A lei. Essa festa, então, era conhecida no ambiente judaico. Era celebrada no ambiente judaico. Quando Jesus celebrou a sua Páscoa, então agora nós temos a Páscoa cristã. Então, quando os judeus celebravam a festa aí da entrega da lei, os cristãos começaram também a celebrar, e daí, a chamada festa de Pentecostes, a festa dos 50 dias. Só que deram um outro olhar, fizeram uma outra motivação. E qual foi essa motivação? A vela que está aqui é chamada de Círio Pascal. Ela foi acesa no Sábado Santo. Então a gente celebrou a Sexta-feira Santa, daí no sábado nós acendemos o Círio Pascal. A igreja, o ritual diz, esteja escura, porque a escuridão lembra o pecado. Lembra quando nós estamos no escuro, a gente não sabe para onde vai, qual o caminho tomar. A gente tem medo. Na escuridão, a gente tem medo. Os humanos, nós não somos seres da vida noturna, nós somos seres da vida do dia, da claridade. Quando a gente acendeu essa vela, o círio, uma luz tão pequenininha, começou a iluminar a igreja. E daí a gente foi acendendo a nossa velinha e a igreja ficou toda acesa. Quando tem luz, não tem medo. E a gente celebrava a ressurreição de Jesus. Então, aquele que eles viram morrer na cruz, é aquele que eles viram agora vivo. E Jesus dizia, não é uma ilusão de ótica, não é uma projeção, não é um fantasma, vocês estão me vendo, sou eu. Essa passagem evangélica inspirou essa imagem aqui, inspirada do evangelho de hoje. Jesus chegando
e falando: a paz esteja com vocês. A paz. É justamente essa imagem que logo depois ele fala: vou soprar e vocês vão receber o Espírito, que também é traduzido como línguas de fogo que descem. Essa chama que ilumina. Por isso é impossível falar da festa de Pentecostes sem falar da igreja. É impossível falar sobre o Espírito Santo e não fazermos uma ligação direta e consequente, que é a igreja. Quando nós acreditamos em Jesus, os Atos dos Apóstolos falam que eles saíam e anunciavam Jesus crucificado e Jesus ressuscitado. Jesus, Filho de Deus, sentado à direita do Pai. Ora, se Jesus está à direita do Pai, e Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus está ali, a nossa humanidade também está inserida na Trindade. Não somos divinos, mas somos filhos de Deus adotivos. A celebração da semana passada. Ora, quem acredita em Jesus e fala que quem pronuncia o nome de Jesus na língua deles, quem acredita em Jesus, está em comunhão com Jesus, está em comunhão com Deus. Acontece que o Pai gerou o Filho, do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Portanto, acreditar em Jesus é também ser presença agora do Espírito Santo. Fala, padre, mudou alguma coisa? E como? Por que mudou? O Espírito Santo, desde lá do Antigo Testamento, ele é visto como o vento. Inclusive eles têm uma palavra chamada Ruá. Na língua deles é Ruá Yavé. O que significa? É o vento de Deus. Mas como o vento de Deus? É que o vento a gente não vê, mas a gente vê os efeitos. Se eu começar a passar a mão em cima da vela, nós percebemos que a chama sente. Eu não estou vendo o vento, mas eu sei que eu estou produzindo uma ação. Não enxergar o Espírito de Deus, mas saber que o Espírito de Deus está ali. Para eles esse é um sinal da presença de Deus. Quando eu batizo, eu sempre falo das lâmpadas. Nós estamos enxergando as lâmpadas acesas e nenhum de nós duvida que essas lâmpadas estão acesas, mas nós não estamos vendo a eletricidade. Quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo é a ação de Deus. É a mão de Deus agindo na história. Espírito Santo. Maria ficou grávida, cheia do Espírito Santo. Deus fez. Nós vamos batizar daqui a pouco, quando batizamos, sobre a água vem a ação do Espírito Santo.
Eu vou celebrar pela ação do Espírito Santo. Aquele pão não é mais pão e o vinho não é mais vinho. É a ação do Espírito Santo. Todos nós aqui que fomos batizados e cremos agora em Jesus, estamos inseridos na Santíssima Trindade e, portanto, o Espírito Santo, ele age através de nós. Nós somos a ação de Deus no mundo. Essa luz acesa, essa presença da ação de Deus no mundo que age e que faz acontecer. É impossível falar do Espírito Santo e não falar da igreja, porque o Espírito é a continuação da ação de Deus na igreja. Não, da ação de Deus no mundo através da igreja. Então nós aqui, juntos, manifestamos a ação de Deus no mundo. Essa luz que brilha. Por isso que nós somos esperança. Por isso que nós orientamos, damos caminho. A gente não está perdido e não tem medo. Ora, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Para Deus, nada é impossível. Nada. Portanto, quando às vezes nós falamos em milagres, nós estamos falando que a ação de Deus aconteceu. E nós não conseguimos explicar pelas leis naturais. Agora deixa o pessoal da Unicamp aqui horrorizado, né? A gente não consegue explicar a ação de Deus. Não, aconteceu, não tem explicação lógica. Quando eu estava pensando na celebração de hoje, eu me recordei de um professor que eu tive. É um professor que vocês já ouviram falar, famoso, professor Oscar Quevedo. Ele foi meu professor e ele adorava contar, falava essas histórias de possessão, né? Falava, tudo mentira, tudo mentira. O pessoal falou que é milagre, isso aí não é tudo mentira, tudo mentira. Ele falava isso. Só que ele falava assim para nós. Falou, eu sou testemunho que milagre existe. Ele falava, eu sou testemunha, milagre existe. A ação de Deus acontece. Ele era espanhol, um jeito que ele falava, a ação de Deus acontece. Está lá, ele falava, vimos. Ele se empolgava. Uma vez ele contou, eu acho que foi a coisa que mais me impressionou, foi quando ele contou que ele foi chamado numa cidade que tinha lá um garoto que estava possesso, segundo o povo. E esse garoto começou a voar dentro de casa. Padre, agora fala-me. É verdade. Ele mostrou as fotos para nós. O menino voava, espumava, virava o olho e urrava. Ninguém chegava perto. Daí chamaram um homem corajoso, chamaram Quevedo. Ele foi, ficou 5 minutos, resolveu o problema. Falou, isso não é coisa, nada, isso aqui é explicado. E explicou para nós. Mas ele falou, eu também fui chamado. Tinha um garoto que sofreu um acidente e precisou cortar uma perna. E os médicos cortaram com a perna. E aconteceu que esse menino, contou depois, ele rezou para Deus, falava, eu preciso trabalhar, eu tenho que ajudar na minha casa, me concede esse milagre e me devolve a perna. No dia seguinte a perna estava lá.
E o padre Quevedo, com o seu jeito, fala: e estava lá. E ele se levantou. Milagre existe. Quando nós estamos unidos pelo Espírito, nunca duvidemos, a ação de Deus acontece. Hoje a leitura falava dos vários dons. Todos nós recebemos dons do Espírito. Portanto, de um lado, nós temos a igreja humana, nós, humanos, gente, pecadores. De um outro lado, nós também temos essa igreja santa, que vem, que é animada, que é conduzida pelo Espírito Santo, pela ação de Deus, que está aqui, que ilumina. Eu já tive muitos exemplos da ação de Deus na minha vida. Se existe uma coisa que eu não duvido, é da ação do Espírito Santo, que é a ação de Deus, que acontece, e que a gente não pode duvidar. Acontece. Agora, por favor, se você tiver uma dor de cabeça amanhã, falar Espírito Santo cura, e curou, eu acho que aí é forçar um pouco a ideia de milagre, tá? Então, não é bem por aí, certo? Então, vamos pensar que nós somos uma igreja santa e pecadora. Agora, nessa igreja que é santa e pecadora, nós temos também alguns sacramentos, são sinais visíveis da presença de Deus, da ação de Deus no mundo. Tem um sacramento que parece que está ficando um pouco em desuso, mas esse sacramento é justamente para aqueles que acreditam, que é o sacramento do matrimônio. Sacramento do matrimônio. Esse sacramento, essa ação de Deus, quando um homem e uma mulher estão unidos e dizem o sim, dizem um sim. Nós queremos compartilhar um projeto de vida e na nossa união, também santa e pecadora. Então, quando fala que é a união santa e pecadora, nós estamos falando de vida de gente. Então, matrimônio tem momentos santos e tem momentos humanos, pecadores também. Mas que, à luz da fé, querem também ser esse sinal de luz. Ela assim, olha, o nosso matrimônio, o nosso casamento quer ser um sinal de luz. E hoje nós temos aqui a felicidade de celebrar um sim que foi dado há 50 anos. Pessoal, quando eu era juiz do tribunal, aconteceu um casamento no sábado. Na segunda-feira não existia mais. Foi o casamento mais rápido que eu já vi. Aconteceu no sábado, na segunda não tinha mais. Quem aqui namora, né, sabe que é difícil. Tem dia que você olha para o espelho, você se vê no espelho e você pensa assim, o que você está olhando para mim? Tá? Tem dia que nós somos assim. Tá? Então é difícil, o ser humano é isso. Agora, celebrar 50 anos juntos, é celebrar 50 anos de um sim, de uma fidelidade sacramental. Por isso que hoje nós estamos fazendo as bodas de ouro, e eu pediria que os dois viessem aqui à frente.